Bora, bora lá. Salve, salve, galerinha do área. Continua aqui ó, na Train Like a Pro, no Train Like a Pro, no camp da Sports for Life, para conversar hoje com ninguém menos do que o Luiz Lemes, esse cara que é um brasileiro que passou por seleção brasileira, jogou aqui, tá pelo mundo agora, scout da NBA. E cara, um brasileiro scout da NBA, você é o único, não é o único? Como que é isso antes de você falar da sua vida pra todo mundo aí? Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite, parabéns, né? Cara, na verdade, que eu saiba assim, tem eu, Walter Roese, que somos né, da América Latina, tem o Paulo Mota, que é do Milwaukee Bucks, só que ele faz mais parte de Europa, um pouco da América Latina, mas ele é mais focado lá na Europa. Acho que deve ter um outro por aí que a gente não se encontrou ainda, mas somos nós três e estamos aí tentando ver, tentando botar essa molecada aí no radar da NBA. E como que... Antes, quem que é você, pra quem que não sabe? Porque você jogou na seleção brasileira, foi aqui, jogou no Brasil e... Então, na verdade eu comecei minha base no Continental, né, em anos atrás, lá em 93, Continental era um clube, né, um dos mais alto níveis de São Paulo. Aí, com 17, eu fui pra Ubra, jogava no primeiro de profissional. Depois fui pra Londrina, onde a gente tinha um grande time lá com o Enuvec. Aí tive convite para ir pros Estados Unidos. Aí fiz 2 anos de Junior College em Oklahoma e me deram uma bolsa de estudo para ir pra BYU, Brigham Young University, junto com o Baby. Aí tivemos 2 anos excelentes. Tentei jogar na Europa, não tinha o passaporte. Voltei pro Brasil e joguei quase 12 anos aqui, 6 NBBs. Nisso também joguei 4 anos na seleção brasileira, joguei sul-americano, fui um campeão sul-americano, joguei na seleção de base, então tem uma carreira legal aí no basquete. Mas aí você foi para os Estados Unidos, voltou, e como que você foi parar de scout da NBA? Então, cara, é engraçado porque na BYU, o GM do Boston é o Danny Ainge, e ele é um das grandes estrelas da BYU, né? Foi NCAA, Madness, fazia festa. E o filho dele é o head scout do Boston Celtics. E 3 anos atrás, eles me ligou pedindo informação de alguns jogadores. E eu passei sem nenhum intuito, só falei, passar, dei. Ele falou, obrigado e tal. Aí depois 2 dias ele me ligou. Luiz, tem como você vir aqui pra Boston? Eu falei, opa. Você tava aqui? Tava no Brasil, acabando de jogar. Eu falei, eu vou com a Adidas aí em julho, era tipo maio, vou em julho com a Adidas, a gente pode conversar. Ele falou, não, quero você vir aqui semana que vem. Beleza, né? Eu falei, não. Aí fui pra lá, a gente já se conhecia, algumas pessoas dele em Boston, por causa da BYU, e ele me ofereceu ele falou, preciso de alguém da América Latina ali, porque a gente tem, né, quer mais informações sobre os brasileiros, tava indo Jorginho e Lucas Dias. E, nem pensei, cara. Peguei o contrato, falei, assinei, voltei felizão, não vou falar não. Falou, Boston Celtics, o maior campeão da NBA, falei, tô dentro, meu. Então você pode dizer que você é um dos brasileiros que tá na NBA, não jogando, mas você é um dos brasileiros da NBA. Se o sonho não deu pra jogar, pelo menos estamos trabalhando junto, né? Não, é sensacional. Mas você nunca tinha feito scout, nunca tinha feito esse trabalho. Essa coisa de falar do jogador foi meio descompromissado que você conhecia. Foi descompromissado, acho que eu tava parando de jogar, já tava no meu último ali jogando o Paulista por Osasco, e já apareceu coisa da Adidas também, da consultoria, que também é parte do scout, né, para achar os melhores jogadores, e aconteceu na NBA. Então aconteceu muito rápido, muita coisa, foi até fácil parar de jogar, porque tinha muita coisa acontecendo fora da quadra, né. Então pra mim, continuar trabalhando com basquete é um hobby. Eu ia perguntar sobre isso, como que foi essa troca da chavinha, né, de atleta para ex-atleta. Então, mas aconteceu rápido. Então, na verdade, a gente ia começar o Paulista, Osasco, montou um time legal, e eles me ligaram e eu falei, tem como eu ir uma semana pra Boston? Ele falou, por quê? Vai. Então foi legal, né, porque eu tinha um contrato com os caras, eles falaram, vai, uma oportunidade dessa, tem que ir. Aí eu fui, aí depois de 2 dias a gente já jogou em Limeira, que para Osasco, o começo do Campeonato Paulista é importante, que a gente chega cedo, né, começa cedo, e os times grandes mesmo começam um pouco depois. Aí, ganhamos de Limeira, ganhamos de Franca, falei, tá vendo? Deixa eu viajar, a galera ficou toda feliz. E daí eu joguei até o final do Paulista, jogamos o playoff contra o Paulistano. Aí depois disso, eles ainda tentaram, se eu jogasse mais um ano, eu falei, não dá, eu quero fazer isso, é o que eu quero, eu peguei gosto pela coisa, aí eu tô até hoje. E como que é o seu trabalho com a Adidas? Que eu também ia chegar nisso. Como que é ser consultor da Adidas?
Cara, então, na verdade, começou pelo Walter Wesley, que é outro scout. Eu não lembro quem da Adidas chamou ele e falou: eles querem voltar pro basquete no Brasil. Porque fazia muito tempo que eles não fazem nenhuma ação, nada. E eles precisam de alguém que conhecia, né, os garotos aqui no Brasil para começar a fazer essa parceria de tênis, fechar contrato. Como o Walter fica muito fora do Brasil, ele falou: Luiz, você seja meu parceiro nessa. Então ele falou: vai ser assim, vai dar direto tudo que a gente precisava para viajar, para conhecer a molecada. Aí começamos meio que um boom, que foi no Jogo das Estrelas lá em Franca, que a gente patrocinou o evento. Aí levamos tênis pra caramba, vamos mudar, vamos mostrar que a gente chegou. Liguei lá pros caras: Felipe, os caras foram parceiro pra caramba do NBB. Usa Adidas aí, vamos fechar uma parceria. E foi crescendo, cara. Então foi um projeto aí de 3 anos pra cá, que foi crescendo um pouquinho, e agora tá top. Se quiser fechar com a gente aqui, demorou. E o que você agora, como que é o seu trabalho agora? Porque, temporada da NBA tá começando e você tá aqui. E o que um scout da NBA faz pra galera que, sei lá, pro menino? Porque eu tenho muito comigo uma fala até do Maronese, do Sérgio Maronese, que ele fala que o técnico de basquete, ele não tá criando um atleta, ele tá criando um ser humano que talvez vire um atleta. Ele pode conseguir uma bolsa na faculdade, ele pode virar um comentarista esportivo, claro. Ele pode virar um scout. O que um scout da NBA faz? Então, cara, falando assim diretamente, a gente sabe tudo sobre o atleta que vai pro draft naquele ano. Então, claro, eu já venho assistindo jogos que todo mundo tem relação com os técnicos para saber aquela informação que ninguém tem. Ele tem problema no joelho, não tem, ou ele faz isso bem, ele é um cara sensacional fora de quadra, não é. Então aquela informação que um scout americano que não tem relações no Brasil não conseguiria, eu consigo. Então basicamente é isso, porque quando chegar lá no dia do draft e tiver um número, quem é esse Iago Matheus, ou quem é o Pipoca, né, para não botar nomes, e o dono do site falar: quem é esse brasileiro? Eles têm que saber tudinho, toda a informação. A idade, onde jogou, a carreira, se machucou quem é a mãe, quem é o pai, tudo. Então esse é meu trabalho. Na verdade a gente não pode indicar, porque todo mundo vai pelo draft, para todo mundo ter a mesma chance, né, da loteria. Então o pessoal fala: mas você colocou o jogo na NBA? Não, eu não coloco ninguém na NBA. E eu sou o primeiro passo para eles entrarem no radar. E depois disso é com o atleta e com o GM e com eles. Essa era a minha próxima pergunta, porque, como você falou, você consegue os contatos, você consegue as informações que um gringo não conseguiria sobre jogadores brasileiros. E como você está na América Latina, talvez sobre a América Latina. Claro. Mas isso quer dizer que facilita para os brasileiros? A gente tem um scout da NBA brasileiro, então agora, todo ano, vamos emplacar brasileiro na NBA. É isso, assim? Porque, na verdade, essas informações que eles têm que ter para um cara de fora do mercado é bem difícil. Então, eu aqui na Argentina, eu tenho contatos na Argentina, tenho contatos no México, contatos no Uruguai, porque, queira ou não queira, eu joguei sul-americano, eu convivi isso. Então, meu relacionamento com as pessoas é bom, então eles me dão as informações que eu necessito. E isso pro scout é sensacional, porque jogador bom, você vê, todo mundo vai saber que ele é bom. E quando você fechar um contrato de $3 milhões com o cara, você tem que saber se o jogo dele é bom, se ele não é louco, se a família é normal, se ele vai se dar bem quando ele estiver lá ganhando milhões, se ele vai, não vai sair todo dia beber. Então, pra você ter essas informações, não é fácil, porque você fala com o técnico, ele é maravilhoso e tal. Então você tem que ter as manhas ali pra falar com as pessoas certas. Então é um cara tipo você que veio falar comigo uma vez. Aconteceu comigo. Eu trabalhei no Pinheiros. E aí eu acabava. Eu tenho contato próximo com o Jorginho, com o Lucas Dias e tudo mais, com os meninos que jogaram lá quando eu estava trabalhando lá. E aí uma vez um amigo meu veio falar comigo, ele falou: não, um cara da NBA que eu não posso falar o nome, que é scout, veio falar comigo que ele queria saber como que é o relacionamento do Jorginho. Eu falei: como assim o relacionamento do Jorginho? Você quer saber se o Jorginho tem namorada? Não, porque a gente queria saber como que era o relacionamento dele, se ele é um cara que vai chegar cedo no treino, se ele vai treinar de verdade, se ele é bom de grupo, como que a família dele é, essas coisas assim. Então é mais ou menos isso que você faz. Eu acho que não fui eu, mas é isso. É isso. Querer saber a informação. Uma coisa não pegar o papel e falar: o cara tem 20 pontos de média do campeonato. Lógico, uma coisa que eu falo: se o cara é bom, você lida com a outra parte. Se o cara é uma super estrela, ele é uma super estrela, mas ele gosta da balada.
Ele trazer 20 pontos por jogo, né? Eu segurava. Agora, se ele é um jogador normal, um garoto, isso conta bastante. Então tem que ter essa informação que é muito importante. Somente a parte de saúde, cara. A parte de saúde, você sabe quantas cirurgias fez, tinha 15 anos e tal. Porque você quer o cara por 10 anos, não o cara por 2 anos, né? Você tá apostando num garoto. Então essas informações são importantíssimas. E aqui no camp, na sua palestra com o Walter, vocês estavam falando sobre o caminho para ir para lá e vocês colocaram vários pontos que eu achei bem interessantes, mas uma coisa que eu queria perguntar aqui, por ser brasileiro, você acha que isso atrapalha ou não o ingresso de jogador da NBA? Porque ultimamente eu tenho lido muito isso. Aqui, ó, por exemplo, eu estava lendo um tempo atrás sobre o Nenê. E aí tem vários jogadores que falam, o Nenê é um dos melhores pivôs da liga, mas como ele é brasileiro, ninguém dá moral pro Nenê. Porque o cara é brasileiro, essa coisa de não ser americano atrapalha, não necessariamente ser brasileiro, mas não ser americano. Eu acho que não, cara. Eu acho que hoje em dia a NBA tá aberta pra todo mundo. Você vê o número de jogadores europeus, africanos, eu acho que não. O Nenê tá mais de 15 anos na NBA, cara, entendeu? O Leandrinho ficou 10, 12, campeão da NBA, o Splitter. Cara, uma época a gente tinha 9 jogadores da NBA brasileiros. Isso aí tinha que dar graças a Deus. Esses caras jogam aqui no Brasil e ser gloriados, entendeu? Eu fiquei muito chateado quando fui no jogo da NBA que o Nenê veio jogar no Brasil e vaiaram. Eu acho um absurdo, cara. Não, absurdo isso. Ele tem as razões dele. Foi sempre a mesma pergunta, sempre a mesma pergunta. Pensa um cara jogar 15 anos no Barcelona, no Real Madrid, no futebol. Ou 15 anos no Corinthians. É isso. E o Nenê é considerado um dos melhores. E joga até hoje, né? E joga em time grande. O Leandrinho jogou anos. O Raulzinho, baita carreira. O Rui tá jogando na Europa. Então são caras que é normal você ter um ano de veterano mal, criticar. Você pode criticar como ele tá jogando atualmente, mas o que o cara fez, o cara conseguiu, é impossível. A gente que conhece como é difícil isso, você disputa com todos os americanos, com alemão, com sérvio, caras longe de bom, e você conseguiu. Então eu acho que não prejudica. Eu acho que se você é bom, se você é focado, a oportunidade vai estar lá, entendeu? Você vai competir com os americanos, é óbvio. E na hora de escolher os dois são bons, e você, o scout, o GM das Estados Unidos, conhece o garoto desde os 10 anos e o brasileiro só há 2 anos, pode pesar para escolher o americano, porque ele conhece há 20 anos, está lá no país dele. Mas eu acho que não é prejudicial, não. Pelo contrário, às vezes até para a franquia é bom ter um cara de fora, internacional, isso é bom, dá um glamour para a NBA, é importante. Interessante. E falando da sua palestra aqui, qual seria o caminho, o percurso que um atleta, aqui nós temos atletas até sub-17, claro. Qual seria um caminho para um atleta que quer chegar na NBA? O que ele precisa fazer? O que é importante ele saber? Cara, eu acho que é foco no dia a dia. Acho que se você tá jogando com o Paulista, tá pensando em ir pra NBA, acho que você tá pulando steps. Se você tá jogando num clube, seja o melhor do seu clube. Você vai pra seleção, seja o melhor que você pode ser na seleção. Você vai pra uma seleção adulta, seja o melhor, passo a passo. Ninguém vai do sub-17 ao sub-18 pra jogar no Chicago Bulls, entendeu? É difícil, muitos atletas vão pela Europa primeiro, depois pra NBA. Daí que eu falo para muitos atletas, eu falo, passo a passo, foca no próximo dia. Amanhã eu vou acordar cedo, vou melhorar meu arremesso. E isso vai acontecer naturalmente, as oportunidades vão acontecer. E aproveita para visitar camps, aproveita para viajar, para ganhar experiência. Isso é automaticamente. Ninguém acorda e fala, amanhã eu vou pra NBA. É um processo. Você fala com o Leandrinho, cara, o Leandrinho com esse garoto, treinava demais. Nenê, cara que jogava no Vasco com estrelas e se destacava. Então tudo é passo a passo. Eu acho que isso é essencial para o atleta. Então é sempre o amanhã. Sempre amanhã. Depois. Porque você não vai ser um NBA se você não for o melhor no seu clube. Você não vai ser um NBA se não for jogar pela seleção brasileira. Então eu acho que o atleta tem orgulho. Eu vou jogar pela seleção brasileira. A gente fala de NBA. Porque joga bem na seleção brasileira, você vai NBA. Você vai jogar Sul-Americana, vai jogar Copa América, Mundial, Olimpíada. Todo mundo vai te ver. Então tem orgulho, foca na seleção, cara. Jogar pelo seu país é uma coisa. Não tem palavras. E a porta se abre quando joga pela seleção, né? Interessante você falar isso, porque hoje o valor meio que mudou. Antes, se você pegar as gerações anteriores à sua, a galera vai falar com o peito cheio, claro. Assim, não, eu joguei porque eu queria defender a seleção brasileira e porque eu queria jogar uns Jogos Olímpicos, uma Copa do Mundo. E aí hoje você pegar um cara que começou, sei lá, tá no seu primeiro ano de adulto aqui no Brasil, ele vai falar, eu quero jogar na NBA. Eu quero jogar na NBA. E, pô, você tá mostrando que é diferente. Eu acho que tem que ser diferente. Eu acho a paixão que o argentino tem pela seleção deles
Lógico que a história deles nos últimos anos foi sensacional, com a geração de ouro. Mas, cara, tivemos 9 jogadores na NBA há poucos anos e jogadores de seleção brasileira. Então vamos ter essa paixão. O Escola viaja da China para jogar jogo contra o Panamá, pela Argentina. E jogou e tá com 38 anos, cara. Essa é a paixão. A gente sabe que pros caras da NBA é difícil, tem muita coisa envolvida, tem que pagar para eles virem, a CBB é complicado. Mas a paixão que você tem que ter, você jovem para jogar pela seleção, tem que ser a primeira opção. E eu acredito que a seleção importa para todo mundo. É igual a seleção de futebol. O cara joga 2 partidas do futebol e vai para o Real Madrid. Eu acho que é diferente. Então joga Sul-Americano, joga uma Copa América, apareça. Scouts vão nesses torneios direto. Então é uma oportunidade, jogar pela seleção tem que jogar. E se a gente for falar, pra gente já encaminhar pro final, se a gente for falar assim, de algo... Por favor. Pode? Para encaminhar para o final, se a gente fosse pensar no que seriam no que seriam propostas para um atleta que possa chegar num high level, assim, para chegar numa NBA, para chegar num college, num high school, que seja daqui. Você comentou que ele tem que pensar no amanhã, que ele tem que hoje eu tenho que ser o melhor do meu time para ser o melhor o melhor da minha escola, para ser o melhor do time, para ser o melhor da seleção. O que mais que você acha que poderia colocar para apimentar essa equação? Cara, eu acho que você tomar as decisões corretas. Então você está envolvida com as pessoas certas. Eu acho que está com o clube certo, com a gente certo, tomar as decisões certas, porque você sendo um jogador de alto nível, você vai ter propostas. Então às vezes você vai ter, eu vou para esse time na Espanha, eu vou para esse time na Itália. Isso é uma dúvida que às vezes você tem e tomar a decisão errada pode tirar essa chance de ir para a NBA. Então você tem que se envolver com as pessoas certas, né? Família, um apoio é essencial, ter um agente correto e tomar decisões corretas, cara. E quando tomar a decisão errada é voltar e continuar treinando, porque americano, esses caras treinam direto, cara. Eu brinco muito com os adolescentes, você vai pra praia? Vai ter um americano lá em Connecticut que tá treinando, não vai pra praia os americanos. Então esse treino intensível, porque se você quer ir pra NBA, você começa que os caras estão lá, eles se abdicaram de muita coisa, cara. De festa, de aniversário, de casamento, de sair com a família pra comer, porque os caras estavam focados assim. Kevin Durant, LeBron, os caras, quando eles vieram, o LeBron James vai pra ilha na Europa e tá treinando pra mim, né? Podia estar muito bem tomando uma cervejinha, o vinho dele vai estar lá. Então isso é um exemplo. Então pra você chegar no topo do topo, você tem que abrir mão de muita coisa, cara. Mas pra você é normal, porque você está focado numa coisa só, não é que você vai sentir falta, né? Você está focado em ser o melhor jogador de basquete que você pode ser. Então faça, né? 2 últimas perguntas, hein? A última vai ser a mais polêmica, mas essa. Tem algum jogador que foi pro draft, que você fez esse seu trabalho de scouting de atrás, não necessariamente brasileiro, se não puder falar, se puder, claro, mas são que já foram, então eu acredito que não tenha problema, que foram e você falou, tá vendo? Aquele que você fala, eu que fiz, não por ser supremacia, mas claro, tá vendo? Eu passei o scout e claro, o cara foi draftado. Eu não vou falar nomes, mas você vê os últimos argentinos que tiveram chance de entrar na NBA, a gente fez um scout bom deles. Não foram selecionados pelo Boston, mas entraram na NBA. E outros brasileiros também que tiveram nome lá, né, bateram na porta, como o Jorginho, que estava na D-League, o Lucas Dias, que fez treinos individuais lá. Então a gente está sempre de olho e dando todas as informações possíveis. Os últimos argentinos. Vou chegar agora, vou daí ver quem foi. E ó, agora a pergunta polêmica. Quem ganha? Já que você é Boston, quem ganha a NBA? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas. O Boston está montando um time para ser campeão daqui 2, 3 anos. Eu acho que o Golden State ainda é superior. Ele tem 4 ou 5 caras que serão Hall da Fama, que são super estrelas da NBA. Vai dar jogo, não pode vacilar, mas o Boston é um time novo e com Kyrie Irving voltando e jogando melhor basquete, eu acho que vai dar trabalho, ser legal as finais, mas eu acho que o Golden State ainda é superior a todos os times da NBA. Agora, minha aposta era Boston Celtics.
Porque, pô, a conferência ficou mais fácil. Mas tá mais equilibrado. Eu digo que o ano passado era mais complicado, esse ano tem a chance. Mas se é pra eu apostar, eu não vou ficar em cima do muro com você aqui, seu aniversário, então eu vou te dar a resposta correta. Mas depois dessa eu vou tirar meu nome do bolão, pô. Dá tempo ainda, eu já vi ligado antes. Ó, Luiz, quem Caraca, escolhe? vou tirar meu nome do bolão, vou desfazer meu time no funk, eu já tava apostando nos caras do set. Mas, Luiz, Olha, que é isso, cara. obrigadão, Obrigado a você aí. Satisfação, Valeu por tudo. parabéns por tudo que você fez pro Camp, parabéns pela Valeu. sua palestra com o demais. Oese ali. E, cara, eu ainda acredito que o Boston vai chegar todo mundo inteiro e... Com certeza, vamos torcer. Boston Celtics. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar like, comentar aí. Quem sabe, ó, comentário lá. Apesar que você nunca fica lá, você não fica em Boston. Não. Eu moro na Holanda, mas tô sempre aqui no Brasil. Mas mais por não ficar lá por conta dessa coisa de Claro, esporte. claro. Você Ficar de olho em tudo. Sempre esperando o próximo aí. Não adianta. Mas quem sabe ela vem um comentário da Holanda. Já que não vem de Boston, vem um comentário da Holanda aqui, ó, pra vocês responderem seu comentário. Beleza? Um abraço. Valeu, velho. Demais. Show de bola. Mas